Olá, estamos às 17 horas, próximos a uma boa noite, um bom final de noite para vocês que vão me assistir por volta das 20h30. E hoje nós vamos falar sobre a primeira etapa da fase de auditoria. Mas daqui a pouco a gente vai rever todo o trajeto, né, o caminho crítico do processo de auditoria. Mas antes de a gente começar a falar, eu queria pedir para vocês, então, que estão assistindo no YouTube, ou que vão migrar para lá, para assistir no YouTube, que não esquecesse aí de dar o sinal, o joinha lá no YouTube, e aqueles que quiserem colocar comentários lá, eu fico feliz por isso. Já tirei meu relógio, para não ficar fazendo barulho aqui na hora da transmissão e na hora da gravação, e vamos para o que interessa. Bom, como eu falei, hoje nós vamos falar sobre planejamento de auditoria. E essa etapa do processo da auditoria, chamada planejamento de auditoria, ela se subdivide em duas fases, vamos ver daqui a pouco. Mas o que nós vamos falar hoje, mais precisamente, é sobre as regras que a NBCTA 300, que é a norma dos auditores que orienta sobre o processo de planejamento, né, a etapa do planejamento do trabalho da auditoria, algumas considerações específicas sobre essa norma. O que ela nos orienta, quais são as regras definidas para o exame da auditoria na sua fase de planejamento. Depois, nas próximas aulas, a gente vai ver, então, o planejamento de conformidade, né? Hoje nós vamos ver mais a fase preliminar e que antecede o planejamento, que é a carta de contrato ou contrato com o auditor. E na próxima aula a gente vai falar sobre os controles internos, que é um dos alicerces do trabalho da auditoria. E na sequência a gente vai ver exclusivamente ao que nós chamamos de planejamento de conformidade. Tá? Então, planejamento de conformidade, nesse planejamento de conformidade nós vamos ver as ferramentas do trabalho do auditor, né? Que eu chamo, entre aspas, de ferramentas, que são os procedimentos de auditoria, também chamado de testes de auditoria. Eu vou diminuir aqui a imagem para poder começarmos a passar os slides. Então, vou deixar ele bem pequeno, porque tem slide carregado aí na sequência. Eu escolhi essa imagem para encabeçar nossos slides, que é a imagem de estudo, né? Planejamento do processo de auditoria. E nós estamos vendo aí numa mesa redonda, uma mesa de reunião, as pedras do xadrez devidamente colocadas aí. E o que é o planejamento do processo de auditoria, como muitos dos planejamentos de serviços a serem prestados, do que estabelecer uma estratégia global e uma estratégia particular, mais detalhada de um determinado trabalho. No caso da auditoria, acontece o mesmo. No planejamento, nós vamos definir uma estratégia global do trabalho e uma estratégia mais detalhada desse mesmo trabalho. É isso que a gente vai falar hoje aqui, mais especificamente na estratégia global do trabalho de auditoria.
Então, vamos navegar aqui pelos nossos slides e vamos relembrar, né? Nós já vimos como é que está dividido o caminho crítico do processo de auditoria, né, em 3 etapas, como você já conhece. A primeira etapa, que é o planejamento da auditoria, a segunda etapa, a execução do trabalho da auditoria, a terceira etapa, o objetivo do trabalho da auditoria. Nesse trabalho de planejamento, ela é precedida pela elaboração do contrato, né? Mas vamos ver agora o detalhe. No planejamento da auditoria, nós temos o planejamento preliminar, estão definidos também algumas situações lá na NBCTA 200, 300, 320, 315, e temos o planejamento de conformidade, que também estão definidos lá na NBCTA 500 e 520. Esse planejamento de conformidade é que vai confirmar para o auditor se as informações coletadas, especialmente no que diz respeito aos controles internos, elas foram coletadas e elas são verdadeiras e são aplicadas, estão conforme o que o auditor vai ver na prática. Então, a conformidade é por isso. Na execução da auditoria, nós temos os trabalhos de execução normativos e os trabalhos de execução não normativa. E no objetivo da auditoria, nós temos os relatórios da auditoria independente, está todo ele definido através de normas do grupo 700, que a gente apelidou aqui de RAI, né? Relatório dos Auditores Independentes. E suportando todo esse trabalho de auditoria, nós já sabemos que nada disso tem valor se toda essa documentação, todas essas informações, todo esse planejamento, essa execução e o relatório do auditor não estiverem devidamente suportados pela documentação de auditoria, que está definida lá as normas na NBCTA 230 e 500, que nós chamamos no nosso jargão popular de papéis de trabalho. Óbvio que hoje em dia não é mais papéis de trabalho, não são mais papéis de trabalho, mas na época em que comecei a trabalhar com auditoria, eram literalmente papéis de trabalho que nós carregávamos. Hoje a gente carrega um notebook, um laptop e até um celular para servir de guarda da documentação do trabalho de auditoria. Também já vimos que o trabalho de auditoria ele se baseia nas demonstrações contábeis. Portanto, as demonstrações contábeis correspondem ao objeto da auditoria. O auditor ele se debruça nas demonstrações contábeis, porque as demonstrações contábeis são o objeto da auditoria. E a gente sabe quais são essas demonstrações contábeis. O teu auditor também se debruça na avaliação dos controles internos, porque a avaliação dos controles internos é um dos alicerces do trabalho do auditor. Todo o trabalho, o desenvolvimento do trabalho do auditor, até a emissão do relatório dos auditores, até o objetivo final da auditoria, ela é feita com base nessa avaliação dos controles internos. Nós já vimos isso na aula anterior, mas vamos estudar isso com mais riqueza de detalhe na sequência, né, na aula seguinte. Então, se essa avaliação dos controles internos é um dos alicerces do trabalho da auditoria, significa que ele é o meio para que o auditor chegue ao seu objetivo, que é a emissão de uma opinião sobre as demonstrações contábeis, que são o seu objeto de estudo para executar o trabalho da auditoria. E é óbvio que, na sequência, nós vamos ter a emissão da opinião por parte dos auditores sobre, quem emite opinião sobre alguma coisa, então o auditor tem que emitir opinião sobre o seu objeto de estudo, o seu objeto da auditoria, que são as demonstrações contábeis. Portanto,
emissão da opinião sobre as demonstrações contábeis por parte do auditor é o objetivo da auditoria. Ok? Bom, esse é um resumo do que a gente já viu mais detalhadamente sobre o caminho crítico do processo de auditoria, que é o nome que eu denominei para essas 3 etapas do processo de auditoria. Agora vamos entrar mais no detalhe, né? Vamos entrar mais numa visão mais detalhada. Essa visão que eu estou dando aqui para vocês, ela pode ser vista também numa forma de pirâmide. É uma pirâmide do processo de auditoria. Eu vou só ver se a gente pode continuar nessa... Vou só diminuir mais um pouquinho, porque essa tela aqui é um pouco carregada, para que a gente possa continuar. Então, nós podemos ver aquela visão que eu dei horizontal do processo de auditoria. A gente também pode enxergar através de uma visão de uma pirâmide, onde nós temos as etapas do processo de auditoria, que são aquelas 3, né? A etapa de planejamento, a etapa de execução e a etapa de objetivo do auditor, de auditoria. E é bom que a gente frise que o planejamento ele não é estático, ele é dinâmico, porque ele se processa em toda a auditoria. Né? Enquanto estivermos fazendo o trabalho de auditoria, mesmo que seja já lá na execução e precisar fazer uma alteração no plano de auditoria, a gente deve fazê-lo. Então, as etapas do processo, temos aqui a primeira etapa, que fica exatamente na base da pirâmide, dando uma demonstração que essa é a base do trabalho do auditor, é o planejamento preliminar. É a etapa onde o auditor vai aceitar a empresa e definir a carta de contrato, né? Definir o contrato de auditoria com o auditado. É a base, é o sustentáculo do processo da auditoria, onde o auditor vai ter a compreensão da empresa, dos negócios, das operações e dos controles internos. É a base do trabalho da auditoria em que o auditor, fundamentalmente, principalmente, vai avaliar os controles internos da empresa que vai ser auditada. E nós já vimos que essa avaliação dos controles é um dos alicerces do trabalho do auditor. Tá? É a base, o planejamento preliminar é a base do trabalho da auditoria, onde o auditor vai fazer o planejamento, né, em relação às afirmações das demonstrações contábeis, definir relevância e definir riscos da auditoria. E, finalmente, é a base do trabalho da auditoria, onde o auditor vai fazer a seleção dos testes de controles e os substantivos, que vai ser executado exatamente na fase seguinte, que nós chamamos de planejamento de conformidade. Né? Nesse planejamento de conformidade, então, o auditor vai fazer os testes de controle, os testes substantivos da fase 2, vai fazer a avaliação dos resultados e das possibilidades de erro nas demonstrações contábeis com base nesses testes que ele faz aqui nessa fase 2, do planejamento de conformidade, tá? Porque ele, percebendo a evidência de que é possível ele identificar distorções relevantes nas demonstrações contábeis, ele tem que tomar as rédeas para poder tentar obter evidências sobre essas distorções relevantes, né? E ou mudar a estratégia do trabalho, a estratégia global do trabalho, ou então conversar com a administração para já dar uma visão à administração da possibilidade de distorções relevantes que o auditor certamente encontrará nas demonstrações contábeis. Muito bem, findo esse trabalho de planejamento de conformidade, vem a execução propriamente dita.
Na execução, o auditor vai novamente fazer alguns testes, alguns testes de revisão analítica, se for o caso, exames substantivos da fase 3, outros procedimentos de auditoria e revisão de transações não habituais, de itens chaves, o exame de evento subsequente, que esses procedimentos a gente vai estudar em detalhes na segunda aula depois dessa, e finalmente a revisão e avaliação geral de todo o trabalho de auditoria, para que ele entre então na próxima e última fase, que é escrever o relatório, que é emitir a sua opinião, que é avaliar com base em toda a documentação, com todas as evidências que ele obteve ao longo do trabalho, qual vai ser a opinião que ele vai emitir em relação às demonstrações contábeis. Tá? Lembrando que o objetivo principal decorrente do processo é chegar a conclusões sobre as demonstrações contábeis. O auditor vai emitir essa conclusão através do seu relatório de auditoria. Muito bem. Então, essa é uma outra visão, na forma de pirâmide, que vai nos dar uma clara percepção da importância do planejamento de auditoria para que nós possamos chegar ao topo, que é o objetivo do trabalho da auditoria, emitir uma opinião sobre as demonstrações contábeis. Agora, a gente vai ver aqui os pilares da estrutura do processo de auditoria como informações dadas pela norma NBCTA 300 para o trabalho de planejamento de auditoria. Então, quais são os pilares do trabalho do auditor? Nós já falamos sobre isso anteriormente. Esse gráfico aqui, esse desenho, vai nos dar uma dimensão da importância dos pilares do trabalho da auditoria e da estrutura do trabalho da auditoria, que é o planejamento. Nós temos aí dois pilares, duas colunas que sustentam todo o trabalho da auditoria: planejamento, execução e o objetivo. Essas duas colunas, elas são colunas que vão sustentar toda a estrutura do trabalho para cima. E elas são, em primeiro lugar, as normas internacionais de auditoria. Nós não podemos fazer o nosso trabalho de auditoria se não tivermos tivermos conhecimento dessas normas, porque são elas que vão nortear todo o trabalho da auditoria. E também não podemos desenvolver o nosso trabalho de auditoria se nós não tivermos feito uma avaliação dos controles internos. Em primeiro lugar, conhecer os controles internos e depois avaliar esses controles. Mas por que devemos avaliar esses controles? Porque é essa avaliação e controle que vai nos permitir definir a natureza, a profundidade do trabalho da auditoria. A natureza, a extensão e a profundidade do trabalho da auditoria. Então, é fundamental a avaliação dos controles internos. Entrar no trabalho de auditoria sem avaliar os controles internos é dar um tiro no escuro. E, finalmente, com base nesses dois pilares do trabalho da auditoria, nós vamos chegar à primeira fase, à primeira etapa do trabalho de auditoria, que também é o sustentáculo de todo o trabalho de execução da auditoria, que é o planejamento de auditoria. Então, vejam aí, ficou bonitinho, né? Deu um trabalho danado, mas ficou bonitinho. Dá para vocês terem uma noção da importância das normas, da avaliação dos controles internos e do planejamento como o sustentáculo do prédio levantado para a execução do processo da auditoria. Muito bem. Na sequência, então, agora, nós vamos finalmente entrar nas normas. Esse próximo slide aqui, ele também é um pouco carregado. Eu vou diminuir um pouco mais
para poder não atrapalhar a visão de vocês sobre isso, tá? Bom, então vamos lá. Tá legal. Então vamos ver agora essa definição da estratégia global de auditoria. Definição da estratégia global da auditoria. Quando a gente fala em estratégia, a gente tem a estratégia, que é uma estratégia global, né? A própria estratégia, de uma forma geral, ela é global, ela é ampla, e também tem uma estratégia mais específica, mais detalhada. Nós vamos falar aqui sobre a estratégia, por enquanto, nós vamos falar sobre a estratégia global do trabalho da auditoria. Tá? O planejamento da auditoria envolve a definição da estratégia global como um tabuleiro de xadrez, né, onde você vai começar a organizar as suas pedras do xadrez para poder executar o seu trabalho. Essa estratégia global ela serve para o trabalho e o desenvolvimento do plano de auditoria. Esse plano de auditoria ele já é uma estratégia mais detalhada, que a gente vai ver no final. Um planejamento adequado é benéfico para a auditoria das demonstrações contábeis de várias maneiras. Tá? Inclusive, então, voltar só aqui para poder acompanhar junto com vocês. Né? O planejamento da auditoria envolve a definição da estratégia global e a estratégia detalhada. A estratégia global é importante para o trabalho da auditoria porque ele proporciona, auxiliar o auditor a dedicar atenção apropriada às áreas importantes da auditoria. Então, quando eu defino a minha estratégia global, eu estou definindo quais serão as áreas importantes do meu processo de auditoria, né, das minhas etapas de auditoria, porque o auditor trabalha em base de testes e ele trabalha para tentar identificar nessa primeira etapa do processo de auditoria, que é o planejamento, distorções relevantes que possam levar ele a emitir uma opinião modificada no final do trabalho. Então, é por isso que essa definição da estratégia vai dar ao auditor condições de dedicar atenção apropriada às áreas importantes da auditoria. Ele já fez lá a avaliação dos controles internos. Ele já sabe quais são as áreas que têm controles internos bons, controles internos não tão bons, controles internos ruins, controles internos que precisam ser melhorados. Então ele vai, com base nessa avaliação dos controles internos, direcionar o trabalho dele para as áreas importantes da auditoria que têm fraquezas de controles internos. E dar não menos atenção, mas fazer um trabalho mais analítico em cima daquelas áreas que são de um controle interno avaliado por ele bom, né, relativamente bom, onde ele tem certeza, quase que certeza, de que, sendo os controles internos bons, dificilmente ele vai encontrar nas afirmações das demonstrações contábeis distorções relevantes em relação a essa área que ele avaliou o controle interno bom. Mas são os controles internos ruins ou que precisam de melhoria que vai dar a ele a percepção de que naquelas áreas onde ele avaliou esses controles internos, é possível que as afirmações nas demonstrações contábeis relacionadas com aquelas áreas possam ter alguma distorção relevante. Então, essas são as áreas importantes do processo da auditoria, tá? Do planejamento.
Visa também auxiliar o auditor a identificar e resolver tempestivamente problemas potenciais. Se ele encontrar problemas potenciais de distorção relevante, ele tem tempo de tentar resolver junto à administração esses problemas potenciais. Que tipo de problemas? Problemas relacionados com a própria distorção relevante da área em que apresentou, da área da empresa em que apresentou afirmações com potenciais riscos de distorções relevantes. Ele visa também ajudar o auditor a organizar adequadamente o trabalho de auditoria para que seja realizado de forma eficiente e eficaz. Está invertido aí. Primeiro, claro, que vem a eficiência, depois a eficácia. Então, de forma eficiente e eficaz, fazer o trabalho no tempo determinado para que ele seja feito, segundo definido lá na proposta de auditoria, na carta de contrato, nos termos de referência dados no contrato, e eficaz no sentido de que não exista nenhum risco de que a opinião do auditor seja divergente da realidade da situação econômica, financeira, patrimonial daquela empresa, que estão refletidas nas demonstrações contábeis. Tá? Então, a definição dessa estratégia vai permitir ao auditor organizar o seu trabalho com esse objetivo. Essa definição da estratégia também vai permitir ao auditor auxiliar na seleção dos membros da equipe de trabalho com níveis apropriados de capacidade e competência para responderem aos riscos esperados e na alocação apropriada das tarefas. Por que é isso importante, pessoal? Na aula anterior nós falamos sobre risco de auditoria. Definir uma equipe de trabalho adequada para a estrutura daquele trabalho, para a estrutura daquela empresa, daquele auditado, daquela organização, vai minorar, vai mitigar o risco de detecção, que é o risco que o auditor corre de emitir uma opinião que seja em desacordo com a realidade daquela empresa. Tá? Então ele vai selecionar membros que vão pertencer à equipe de trabalho que sejam competentes, que tenham conhecimento, que tenham experiência proporcional ao tamanho, à complexidade daquela empresa que está sendo auditada. Então, a definição da estratégia também exige que o auditor se preocupe com essa escolha da equipe de trabalho. Também é necessário facilitar a direção e a supervisão dos membros da equipe de trabalho e a revisão do seu próprio trabalho. Tá? Então, essa estratégia vai facilitar que o auditor, no decorrer do trabalho, tenha condições de fazer a direção e a supervisão dos membros e também a revisão do trabalho. Já falei, não falei ainda com vocês, eu acho, na última aula, mas o trabalho do auditor é rigorosamente revisado. Tem todo um ritual de revisão dos papéis de trabalho que tem que ser seguido desde o grau mais elevado até o grau menos elevado do auditor. Né? É o sócio revisando o trabalho do gerente, o gerente revisando o trabalho do supervisor, o supervisor revisando o trabalho do encarregado do campo, o encarregado do campo revisando o trabalho do assistente graduado. Então, tem todo esse ritual. E isso é documentado, porque revisão de papéis de trabalho faz parte da norma de auditoria. E se não tiver evidência de que essa revisão foi efetivamente realizada, o auditor estará descumprindo a norma de revisão de papéis de trabalho. Essa definição de estratégia global também visa auxiliar, se for o caso, na coordenação do trabalho realizado por outros auditores e especialistas. A gente vai estudar isso mais à frente, mas o auditor, quando chega no campo para executar o seu trabalho, ele pode ter a ajuda dos auditores internos
ou de especialistas contratados para ajudar o auditor na execução do seu trabalho de auditoria. E essa definição da estratégia vai permitir ao auditor saber se ele vai precisar de um especialista para acompanhá-lo ali, para dar alguma opinião técnica que ele não tenha conhecimento, não seja do seu nível de conhecimento, como, por exemplo, vai fazer uma auditoria num hospital. O auditor não é obrigado a ser médico para fazer uma auditoria nas demonstrações contábeis do hospital, mas ele precisa ter informações técnicas relacionadas com a medicina para poder tirar alguma conclusão sobre alguma informação contábil que depende de um conhecimento técnico. O auditor vai fazer uma auditoria numa empresa de engenharia. O auditor não precisa ser necessariamente um engenheiro para fazer isso, mas se for uma necessidade contratar um especialista para dar ajuda ao auditor em alguma informação que afeta as demonstrações contábeis e ele precisa tirar uma conclusão, ele vai, então, solicitar esse especialista. Assim como o auditor também pode dividir as tarefas do trabalho de auditoria dele com a auditoria interna e, dessa forma, até minimizar os honorários para a empresa auditada, né, e supervisionar o trabalho dos auditores internos. Então, a definição da estratégia global vai permitir ao auditor saber se ele vai precisar usar especialistas, se ele vai precisar usar ou por ofício ou por uma necessidade de redução dos honorários dos próprios auditores internos daquela empresa. Ok? Bom, no slide 6, nós vamos ver algumas regras para o desenvolvimento do trabalho do auditor com base na NBCTA 300. Então, nós temos aqui, vamos começar falando sobre as atividades preliminares do trabalho de auditoria segundo a NBCTA 300. Depois, vamos falar sobre as atividades de planejamento propriamente dita, segundo a NBCTA 300. E, finalmente, nós vamos falar sobre a documentação do trabalho do auditor, que é fundamental para mostrar a evidência do trabalho feito no exercício do trabalho de auditoria em relação ao planejamento de auditoria. E aí, finalmente, a gente vai, então, agora ver essas atividades preliminares. Quais são as atividades preliminares que são definidas pela NBCTA 300? Né? Essas atividades preliminares que são definidas pela NBCTA 300, que vai permear esse início do trabalho de planejamento de auditoria. É isso que nós vamos acompanhar aqui agora. Então, vejam só. O auditor deve realizar as seguintes atividades no início do trabalho do auditor, da auditoria corrente, né, da auditoria que está sendo executada, exigidos pela NBCTA 300. Primeira é realizar procedimentos exigidos pela NBCTA 220, R1. R1 quer dizer que é a primeira revisão da NBCTA 220 inicial, né, preliminar. Os itens 12 e 13. E o que diz esses itens 12 e 13? Bom, aqui o sócio responsável pelo trabalho deve estar satisfeito de que as condições para executar o trabalho são apropriadas. Então, o sócio encarregado de todo o trabalho da auditoria, ele tem que estar plenamente satisfeito de que as condições para executar aquele trabalho são apropriadas, tais como, por exemplo, a integridade dos principais proprietários, né, do pessoal-chave da administração e dos responsáveis pela governança da entidade. Ele tem que estar seguro da integridade desses proprietários e do pessoal-chave da organização, né, o corpo diretivo da empresa. A gente vai estudar mais à frente que esse pessoal, eles estão ligados a uma atividade, a um controle interno básico, que
que o COSO nos ensina, né, que é o ambiente de controle. A nossa próxima aula nós vamos falar sobre isso. Então, o sócio responsável, encarregado geral do trabalho, ele tem que estar satisfeito de que a integridade daqueles proprietários, da governança corporativa, dos membros-chave da organização, são apropriadas e dão a ele tranquilidade de fazer aquele trabalho de auditoria. Ele também tem que ver se a equipe de trabalho é competente e possui a habilidade necessária, incluindo tempo de experiência e recursos necessários para executar o trabalho. A gente já falou anteriormente sobre a equipe de trabalho que o auditor vai montar, né? Então, essa equipe tem que ser uma equipe experiente e com conhecimentos adequados à estrutura, à complexidade daquela empresa, para que o risco de detecção seja minimizado, para que não haja a possibilidade de haver uma distorção relevante que não foi detectada pelos auditores. Okay? A gente também, nesse primeiro item aí, procedimento de controle de qualidade exigidos pela TA 220, nós temos que ver se a firma e a equipe de trabalho podem cumprir as exigências éticas e relevantes. E, finalmente, há os assuntos importantes levantados durante o trabalho de auditoria atuais ou anteriores e suas implicações para a continuidade do relacionamento. Então, temos aí primeiro item sobre as atividades preliminares do trabalho da auditoria, que é realizar os procedimentos de controle de qualidade exigidos. Procedimentos de controle de qualidade, esse que vai permitir ao sócio, ao encarregado de auditoria, encarregado do trabalho de auditoria, aceitar aquele trabalho e dar continuidade ao processo de trabalho. O segundo item, em relação às atividades preliminares do trabalho de auditoria, eles estão relacionados com a avaliação da conformidade com os requisitos éticos. O trabalho da auditoria, o auditor tem que primar pela ética na condução do seu trabalho, né? Inclusive em independência, conforme exigido pelo NBCTA 220 também, R1, nos itens 12 e 13. Depois vocês deem uma olhada nisso, deem uma estudada sobre esses requisitos aí preliminares para o trabalho da auditoria. E o que diz basicamente esses requisitos, esses itens 12 e 13? Diz que o Código de Ética do profissional, do contabilista, e as normas de auditoria estabelecem os princípios fundamentais da ética profissional e incluem a integridade, a objetividade, a competência e zelo profissional, a confidencialidade e o comportamento profissional. Então, esses 5 itens aí são itens básicos de comportamento ético que o auditor deve cumprir no exercício da sua função de auditor para executar o trabalho de auditoria. Também, como atividade preliminar do trabalho de auditoria, está o estabelecimento do entendimento dos termos de trabalho, conforme exigido pela NBCTA já agora 210, que fala sobre a concordância dos termos de trabalho da auditoria. Isso está especificamente nos itens 9 e 13 dessa NBCTA 210. Tá? E aqui, em resumo, nesses itens 9 a 13 da NBCTA 210, temos a responsabilidade dos auditores em estabelecer um termo de trabalho, né, um contrato, a relação formal entre auditor e auditado, com a administração do auditado que seja plenamente aceito por essa administração ou pela governança corporativa do auditado. Enfim, então,
Os auditores eles têm que estabelecer um termo de trabalho, um termo de compromisso com o auditado, e o auditado tem que aceitar esse termo de compromisso para que o trabalho possa ser iniciado, que é o próprio contrato, né? Então, essa carta de contratação, como diz a norma, a NBCTA 210, ela tem os termos de trabalho que deve ser assinada, evidentemente, antes do início dos trabalhos da auditoria, para evitar qualquer mal-estar no decorrer do trabalho. Essa carta ela pode fazer referência, por exemplo, algumas cláusulas dessa carta, vou citar algumas cláusulas que podem estar incluídas aí nessa carta de contrato, né? A primeira é o próprio escopo de auditoria, no qual nós já falamos. O escopo de auditoria é extremamente importante para a equipe de campo de trabalho. Por quê? Porque vai determinar qual é o objetivo daquele trabalho de auditoria. Um outro item que pode ser incluído aí nessa carta é a comunicação sobre os resultados do trabalho da auditoria. Como é que essa comunicação será realizada entre o auditor e o auditado, né? A comunicação do resultado, quais são os relatórios que vão ser emitidos, como é que esses relatórios serão formalizados. Então, todos os detalhes nisso está nessa carta de contrato. Outra cláusula, outro item que podem ser incluído, fala sobre os riscos do trabalho em relação às limitações inerentes desse trabalho. E aqui cabe um parêntese para a gente explicar o que são essas limitações inerentes. Não sei se vocês se lembram na aula anterior, quando nós falamos de risco de auditoria, nós falamos em risco inerente, risco de controle e risco de detecção. Os riscos inerentes eles estão diretamente ligados com o ambiente de controle, ou seja, com as pessoas que fazem parte daquela organização. Por quê? Porque essas pessoas elas são seres humanos, sujeitos a erros, a falhas. E essas falhas é que nós chamamos de limitações inerentes. As falhas são decorrentes das limitações inerentes do ser humano. Por isso que esse é um item que deve ficar bem claro na proposta, né, no contrato, na carta do auditor para a administração da auditada. Porque essas limitações inerentes elas podem trazer algum tipo de risco para o trabalho do auditor. Outro item também que pode ser colocado nessa carta de contrato, né, é de que a equipe de auditoria a ser utilizada no planejamento e na execução da auditoria. O auditor ele pode, nessa carta, nesse contrato, ele pode definir já previamente qual é a equipe que vai ser destinada ao trabalho de planejamento, ao trabalho de execução, quais são as pessoas, os técnicos, os auditores que vão fazer parte dessa equipe, quantas horas de trabalho vão ser executadas. Então, isso pode ser também incluída nessa carta. Uma outra informação que pode ser colocada na carta, segundo essa NBCTA, é sobre a necessidade de que as demonstrações contábeis em todos o seu conjunto sejam entregues à auditoria em tempo hábil para que ele possa, para que o auditor possa completar o seu trabalho no tempo previsto, no tempo proposto, segundo a própria carta. É importante, porque se atrasar o trabalho de fechamento das demonstrações contábeis e o auditor tem um tempo pré-determinado para executar o seu trabalho, ele vai perder horas de trabalho por conta do atraso do próprio cliente, do próprio auditado, na entrega dessas demonstrações contábeis, que, como a gente viu, é o objeto do trabalho do auditor. O
auditor não pode começar um trabalho de auditoria sem que essas demonstrações contábeis estejam nas suas mãos. Porque é em cima dessas demonstrações contábeis que ele vai desenvolver todo o trabalho. Também pode ser colocada na carta fatos que a administração tem conhecimento que podem impactar no trabalho e na conclusão do trabalho de auditoria. Muitas vezes a administração já tem informações que possam impactar o trabalho do auditor, até mesmo informações relacionadas com fraudes que ocorreram. Então, essas informações, o auditor tem que colocar, não as informações, mas expor à administração, que a administração tem conhecimento desses fatos, para que a coisa fique bem clara no contrato, que existe a possibilidade de identificar não só essas possíveis fraudes, como outras também. Não porque é obrigação do auditor, mas porque no desenvolvimento do trabalho ele vai acabar, se existirem fraudes, ele vai acabar conhecendo essas fraudes, não obrigatoriamente, mas pelo fruto do próprio trabalho de investigação que ele faz. Como também pode não conhecer, de repente a fraude é uma fraude pequena, não traz um efeito relevante no trabalho do auditor e ele não é obrigado a ter conhecimento disso. Mas se for uma fraude que possa trazer um efeito significativo, inclusive nas demonstrações contábeis, e ele identificar, e logicamente que isso será levado ao conhecimento da alta direção. E, fora isso, a própria direção, a própria administração pode relatar para o auditor, para que ele possa definir, dentro dessa estratégia global de auditoria, o que ele vai fazer com pequenas fraudes que a administração tenha conhecimento e repasse para o auditor. Bom, finalmente também, e ainda bem que sim, né? Finalmente ainda não, mas ainda bem que sim, o auditor vai, logicamente, colocar toda a base de cálculo dos seus honorários. Como é que ele faz o cálculo dos seus honorários? Que a gente já sabe, segundo a aula anterior, que ele faz a base do cálculo dos seus honorários pelas horas trabalhadas, né? Hora efetivamente trabalhada e o custo hora dos seus profissionais, mais taxas de administração que ele tem para gerir todo o trabalho. E isso ele coloca lá como um esboço de como ele calculou seus honorários. E agora sim, finalmente, a concordância com os termos de contratação com a assinatura. Ou seja, esse contrato, quando é submetido à apreciação da administração, logicamente que, havendo a concordância entre ambos, esse contrato é assinado e aí o auditor tem então a carta de contrato que vai permitir a ele dar início no processo de auditoria. Podem existir outros assuntos a serem incluídos na carta de contratação de auditoria, que se encontram relacionados na NBCTA 210, bem como outras características a serem cumpridas nesse processo de contratação dos serviços de auditoria, que estão lá nos itens de 24 a 28. Isso vocês vão ter que dar uma lida lá na NBCTA 210 para ver todas as possibilidades de informações que podem ser colocadas na carta de contratação, né, no contrato da auditoria. Bom, nós vimos então aí as atividades preliminares, vamos ver agora as atividades de planejamento propriamente dito. É uma página carregada, deixa eu ver se a imagem está bem colocada aí, não vai atrapalhar muito não, acho que dá até para aumentar um pouquinho, para vocês verem melhor. Então, temos aí as atividades de planejamento. Vimos a primeira atividade preliminar, e agora vamos ver a atividade de planejamento. Sempre lembrando a vocês que nós estamos aqui
fazendo um checklist de algumas recomendações, um resumo das recomendações feitas na NBCTA 300. Tá? Na atividade de planejamento, o auditor deve estabelecer uma estratégia global. Né? Então, entramos finalmente no trabalho de planejamento e o auditor deve definir uma estratégia global. E na definição dessa estratégia global é que ele vai definir o alcance, a época e a direção que ele vai dar à auditoria para orientar o trabalho do plano de auditoria. Né? E nesse sentido, ao definir a estratégia global, o auditor deve, em primeiro lugar, identificar as características do trabalho para definir seu alcance. Ele deve também definir os objetivos do relatório do trabalho de forma a planejar a época da auditoria e a natureza das comunicações requeridas. Né? Ele deve considerar os fatores que no julgamento profissional dele, do auditor, são significativos para orientar os esforços da equipe do trabalho. Ele deve considerar os fatores que no julgamento profissional dele, como auditor, são significativos para... Desculpe, aqui foi... dobrou aqui o item. Ele deve considerar os resultados das atividades preliminares do trabalho de auditoria e, quando aplicável, se é relevante, o conhecimento obtido em outros trabalhos realizados pelo sócio do trabalho para a entidade. E, finalmente, ele deve determinar a natureza, a época e a extensão dos recursos necessários para realizar o trabalho. Natureza da auditoria, qual é o trabalho a ser executado de auditoria, a época em que ele vai executar esse trabalho, ele pode dividir esse trabalho em três etapas, né? Primeira visita, segunda visita, terceira visita, e também ele tem que definir qual é a extensão do trabalho que ele vai realizar, né? A extensão, a profundidade do trabalho. Então, essas são algumas das estratégias, né? Alguns dos itens de atividade de planejamento que o auditor vai executar. Além disso, o auditor também deve atualizar e alterar a estratégia global de auditoria e o plano de auditoria. Nós estamos falando aqui, inicialmente, da estratégia global de auditoria, mas o plano de auditoria também se inclui nesse contexto que eu estou falando aqui agora, né? De que o auditor deve atualizar e alterar a estratégia global de auditoria e o plano de auditoria sempre que necessário no curso de auditoria. Por quê? Como a gente falou quando nós conversamos ali no início, naquela visão da pirâmide do trabalho da auditoria. O planejamento é um trabalho constante no trabalho de auditoria. Se houver alguma coisa que possa ter sido favorável à mudança do plano de auditoria, lá na fase de execução o auditor vai mudar. Ele não pode continuar, porque senão ele está caindo no risco que nós chamamos de risco de detecção, né? O risco que é de negligência, o risco de o auditor emitir uma opinião em desacordo com a realidade da empresa pela negligência sua na execução do trabalho. Então, se ele identificou na fase de execução alguma coisa que pode desviar o rumo do plano, ele tem que recorrer ao plano e refazer o plano para não correr o risco de negligência e elevar, assim, o risco de detecção do trabalho de auditoria. De outra forma, a natureza e a extensão das atividades de planejamento variam conforme o porte, a complexidade da entidade, né? A experiência anterior dos membros-chave, da equipe de trabalho com a entidade e as mudanças nas circunstâncias que ocorrem durante o trabalho de auditoria. Tudo isso influencia o trabalho da auditoria. Tá? E
Vimos, então, as atividades preliminares segundo a NBCTA 300. Vimos aqui as atividades de planejamento, todos os detalhes relacionados com o desenvolvimento da atividade de planejamento propriamente dita. Agora nós precisamos ver um terceiro item que não é menos importante, que corresponde à documentação da auditoria. Então, nós já falamos hoje, logo no início, naquele primeiro slide, da importância da documentação da auditoria. A documentação da auditoria é a prova de que o auditor cumpriu com todas as normas, com todas as regras definidas pelas normas internacionais de auditoria na execução do seu trabalho. Então, são provas que vão dar a qualquer outro que vá fazer alguma revisão nesse trabalho, investigação nesse trabalho, dão a qualquer pessoa, a qualquer técnico que vai fazer um controle de qualidade sobre esse trabalho, a percepção de que o auditor emitiu uma opinião com base em elementos que estão devidamente comprovados nessa documentação da auditoria, que nós chamamos de papéis de trabalho, no nosso jargão popular. Então, o auditor, como em todo trabalho de auditoria, também deve documentar no trabalho de planejamento o quê? A estratégia global da auditoria. Ele deve deixar isso documentado no seu plano de trabalho. Ele deve também deixar documentado o plano propriamente dito de auditoria. E, finalmente, ele deve, em eventuais alterações significativas ocorridas na estratégia global de auditoria ou no plano de auditoria, trabalho de auditoria, bem como as razões dessas alterações, devem ser documentadas nessa documentação de auditoria. Bom, só voltando aqui, é de extrema importância o entendimento de vocês sobre a necessidade dessa documentação de auditoria no trabalho da auditoria. Tá? Eu costumo sempre fazer um paralelo desse tema aqui, desse item, documentação de auditoria, com a perícia. Com a justiça, não exatamente com a perícia, mas com a justiça. Vejam só. Um processo, ele começa um processo judicial, uma demanda judicial, começa com a inicial, que é a colocação do autor sobre aquela demanda, a petição do autor sobre aquela demanda, que é a inicial do processo. E depois vem o contraditório, e depois vem toda uma documentação de comprovação, que são as provas no processo. Tudo isso tem que estar bem documentado, tem que estar bem guardado. Hoje você tem isso em meio eletrônico, mas muitos ainda estão em meio físico. Essa documentação é que vai determinar ao juiz emitir a sua opinião sobre a sua sentença sobre aquele processo. E se não tiver a documentação, se não tiverem as provas que vão dar ao juiz a certeza da sentença que ele vai colocar ali naquele processo, ele fica de rabo preso, porque ele não tem provas, não tem evidências de como ele chegou àquela sentença. Assim é o trabalho do auditor. Se o auditor vai emitir uma opinião e não tem as evidências de como ele chegou, através daquele trabalho, para aquela conclusão, aquela opinião sobre as demonstrações contábeis, essa opinião não tem nenhum valor. Assim como na justiça, uma sentença não tem valor sem as provas cabíveis para que o juiz determine a sentença. Na auditoria, a opinião não tem nenhum valor se o auditor não tiver devidamente documentado as evidências que o levaram a chegar naquela opinião sobre as demonstrações contábeis. Por isso eu quero fazer esse parênteses para deixar bem claro que é importantíssimo, relevante a documentação no processo de auditoria. Tá? Muito bem. Ainda continuando,
Vamos falar agora sobre finalmente, o plano de auditoria. Então, nós temos uma estratégia global de auditoria e temos uma estratégia detalhada, que é o plano de auditoria. O processo de definição da estratégia global e o plano de auditoria auxiliam o auditor a determinar temas como, por exemplo, na estratégia global, identificar as características do trabalho para definir o seu alcance. O auditor vai estudar, vai conhecer tudo dentro da empresa, vai perceber, vai ter condições de identificar as características do trabalho para definir o alcance, né? A extensão do seu trabalho. Então, aqui eu estou falando que estamos falando da estratégia global, que é a estratégia ampla, a estratégia geral, né? Por isso chamamos de global. O auditor também vai poder definir os objetivos do relatório do auditor, vai poder considerar os fatores que no julgamento, no julgamento o profissional do auditor vai ter que levar em consideração. Vai considerar os resultados das atividades preliminares do trabalho de auditoria, vai determinar a natureza, a época e a extensão dos trabalhos, né, dos recursos necessários para realizar o trabalho. Então, tudo isso todos esses pontos, de uma forma bem resumida, eles vão corresponder a essa estratégia global que o auditor vai executar, né, vai definir nessa primeira fase do planejamento, que é o planejamento preliminar. Mas a estratégia global leva a uma estratégia detalhada, que nós chamamos de plano de auditoria restrito. Nesse plano de auditoria restrito, né, que é a estratégia global detalhada, vai estar bem explicada a natureza, a época, a extensão dos procedimentos planejados de avaliação de risco, a natureza, a época, a extensão dos procedimentos adicionais de auditoria planejados no nível da afirmação das demonstrações contábeis e outros procedimentos de auditoria planejados. Então, esse plano de auditoria é um plano detalhado, é um documento onde o auditor vai detalhar em riqueza de detalhes como o trabalho da auditoria vai se processar, especialmente na fase de execução. De tal forma que quando a equipe de execução for iniciar o processo da execução, ele já tem ali um plano. É como, vamos fazer uma analogia aqui, com uma edificação, um prédio. Quando o engenheiro da obra, o responsável pela obra, chega naquele terreno para levantar uma edificação, levantar um prédio, o que ele tem nas mãos dele? Ele tem um projeto. Ele tem um projeto de como deve ser levantado aquele prédio. Quando o auditor ou a equipe de auditoria chega no auditado para executar o trabalho de auditoria, o que ele tem nas mãos? Tem esse plano de auditoria, que também, assim como o projeto numa engenharia, é um projeto de execução do trabalho de auditoria, nos seus mínimos detalhes, ao ponto de ter ali quantidade de horas que cada auditor vai executar no trabalho, tipo do trabalho que o auditor vai executar, né? O tempo que o trabalho tem para ser executado. Então, é um projeto, é um plano detalhado daquele trabalho de auditoria. E aonde foi construído esse plano? No planejamento preliminar, no planejamento que vai dar todas essas informações às equipes que vão participar do planejamento de confirmação e do planejamento e da execução do trabalho de auditoria propriamente dito. Ok? Bom, temos ainda algumas considerações adicionais para a gente avaliar aqui. Planejamento não é uma fase isolada. Eu repito isso como já falei anteriormente. O planejamento não é uma fase isolada da auditoria, mas é um processo contínuo e interativo que muitas vezes começa logo após ou em conexão com a conclusão do trabalho anterior de auditoria, continuando até a conclusão do trabalho da auditoria atual. Isso é muito comum, especialmente na sociedade anônima. A sociedade anônima, ela tem as auditorias trimestrais.
Então, ela faz auditoria no primeiro trimestre, no segundo trimestre, no terceiro trimestre, no quarto trimestre. Quando chega no quarto trimestre, aí já embola ali com o trabalho de auditoria de final de exercício. Então, isso é muito comum em trabalhos de tal complexidade, né? Que um trabalho acabe entrando em conexão com o próximo trabalho. Tá? Mas é bom que a gente saiba que, entretanto, o planejamento inclui a consideração da época de certas atividades e procedimentos de auditoria que devem ser concluídos antes da realização de procedimentos adicionais de auditoria. Por exemplo, o planejamento inclui a necessidade de considerar, antes da identificação e a avaliação pelo auditor dos riscos de disposições relevantes, aspectos como os procedimentos analíticos, né, a serem aplicados como procedimento de avaliação de risco, a obtenção do entendimento global da estrutura jurídica e o ambiente regulatório aplicável à entidade e como a entidade cumpre com os requerimentos dessa estrutura, a determinação da materialidade, o envolvimento do especialista, a aplicação de outros procedimentos de avaliação de risco. Tudo isso são procedimentos que são previstos ali no planejamento, né? Como procedimentos adicionais de auditoria definidos na fase de planejamento. Bom, depois disso, pessoal, a gente tem aqui, vou repetir aqui, aquela visão mais holística, como eu falei anteriormente, do trabalho do planejamento, né? Execução do trabalho do planejamento preliminar. O planejamento preliminar é o conhecimento e entendimento. Conhecimento e entendimento de quê? Da empresa, dos negócios, das operações, dos controles internos, fundamentalmente, que na sequência vem a avaliação dos controles internos, a relevância e a avaliação do risco de auditoria, né, que podem ser riscos inerentes de controles e detecção. Isso a gente já viu na aula passada. Mas essa aqui é a forma prática de executar tudo aquilo que a norma 300 nos dá de uma forma bem genérica. Então é aqui que se realiza a forma prática de ter todas aquelas informações, de cumprir com todas aquelas formalidades que a NBCTA 300 nos orienta, né? Esse é o planejamento do processo de auditoria. Depois vem a conformidade, mas nós não vamos entrar na conformidade agora, ela vai ficar para a nossa próxima aula. O que eu quis mostrar aqui é que, ao final da conformidade, finalmente nós temos aquele planejamento detalhado, que nós chamamos de memorando de planejamento, que é aquele planejamento detalhado onde você a equipe que vai executar o trabalho, ela tem todo o plano de auditoria desenhado para executar esse trabalho. Tá? É o memo de planejamento. E é isso que nós tínhamos para falar com vocês hoje sobre planejamento. Espero que a nossa exposição aqui tenha sido entendida por vocês. De qualquer maneira, se houver alguma dúvida, e certamente haverá, eu espero que haja, inclusive, nós temos lá no portal da faculdade o fórum sobre esse tema, planejamento de auditoria, para que os meus alunos possam ter a oportunidade de colocar suas contribuições para dar valor agregado a essa videoaula. Eles possam colocar também as suas dúvidas, para que eu possa responder e esclarecer essas dúvidas. E essas dúvidas não só podem ser feitas lá no portal da faculdade, como aqueles que estiverem vendo esse vídeo,
podem deixar aqui nos comentários também. Dúvidas, contribuições sempre serão bem-vindas para qualquer videoaula, né? Ajudar ao entendimento daqueles que assistem essa videoaula pelo YouTube. Ok, pessoal? Era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje sobre planejamento. Isso é lógico que é apenas uma pequena amostra do que a gente vai encontrar na prática, realmente, mas nos dá um norte de como é o trabalho do auditor e nos permite perceber a importância do trabalho de planejamento de auditoria para a execução do trabalho do auditor e, finalmente, para que ele possa emitir a sua opinião sobre o seu objeto de trabalho, objeto de estudo, que são as demonstrações contábeis. Tá? Um grande abraço a todos, que o nosso Eterno esteja com cada um de vocês e que Ele nos proteja nessas esses difíceis dias que nós estamos vivendo. Até a próxima.